Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Checkmate. É uma história sobre etimologia, conquista de territórios, fim de jogo, zugzwang, movimentos obrigatórios e empates. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Sobre o formato dos episódios. Começamos aqui com informes. E antes da história, faremos algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos. E indique seu episódio favorito para alguém. Isso ajuda bastante o alcance do programa. E dê uma olhada na campanha no Apoia-se. Ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Eu adoro ler os comentários. Bem, vamos lá. Apague a luz, coloque um temporizador, procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minuto para fazer respirações lentas. Lentas e profundas. Sem pressa. O objetivo é aumentar a calma. Relaxar. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca. Relaxe seus grupos musculares, dos maiores aos menores. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto, do seu maxilar, do seu pescoço. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Relaxe seus braços, seus pés, seus dedos. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Continue respirando lentamente.
num ritmo confortável para você. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Checkmate. Primeiro, vamos falar de etimologia. Uma área de grande interesse aqui nesse podcast. A história das palavras, do sentido e dos relacionamentos causais dele. A etimologia do nome da jogada que encerra a partida de xadrez. O checkmate. Quando o rei está sob ataque, não tem movimentos legais para se proteger. Isto é, o rei não consegue fugir ou tampouco contra-atacar, vítima de um ataque fulminante. O jogo do xadrez. O jogo do xadrez, além de ser sobre dominar territórios, é também, e para alguns principalmente, um jogo de captura do rei. Independente de territórios. Se o rei está sob ataque direto, inescapável, então o jogo está ganho. Independente de territórios conquistados e perdidos. Mas, mesmo com todas as peças em suas casas iniciais, o jogo é sempre por direções e táticas diferentes a respeito de atacar o rei, atacar bispos e cavalos, infantarias de peões. É atacar o rei. Como os absolutistas, tudo no território é uma extensão do rei. O rei é representado em todas as peças. E o checkmate é o final triunfal, explícito, a ausência de movimentos legais possíveis. O leque de probabilidades se fechando. Começaram usando a palavra chá para indicar uma linha de ataque direta ao rei, ao chá. Quando o ataque é criado ou descoberto, por gentileza e praticidade se anuncia chá. Dando a volta no mar Mediterrâneo, a palavra mudou de forma. Virou cheque, hack, echecs, check. Anunciar o cheque é como chamar a atenção do rei, expor sua posição vulnerável a ataques.
expor falhas na defesa e posições insustentáveis. Alguns séculos se passaram e a palavra virou um atalho para a carta de cobrança. Cheque ao portador. Uma promessa. Capablanca, aquele grande mestre, era especialista em fim de jogo. Essa categoria tão interessante, na qual especialistas não concordam plenamente. Alguns acham que começa quando ambos os jogadores perdem as rainhas. Outros julgam que o final se inicia quando as janelas de cheque abrem. Outros ainda são da opinião que o fim de jogo acontece quando ambos os jogadores possuem apenas 1/3 do valor inicial de peças. Apesar do nome, o fim de jogo nem sempre é jogado. Muitos jogos acabam sem chegar nessa fase, o final. Existem estratégias para encerrar a partida no meio do jogo, sem chegar no endgame. No livro de Teves, o Gambito da Rainha, o personagem principal evita o fim de jogo. Começava os jogos com o objetivo de ganhar cedo. Não apenas ganhar, mas evitar o fim de jogo como estratégia em campeonatos. O rei sendo mais fácil de encurralar, com peças aliadas em abundância para ocupar casas próximas. E mais importante, impedir fugas. Num campo lotado, com torres e peões, a melhor posição para o rei é recolhido, atrás da fortaleza de seu exército. Mas, no final, as necessidades são outras. O rei deve avançar sobre o centro do tabuleiro, obedecendo ao imperativo de fugir de beiradas, sempre. E os peões, que eram mera infantaria na abertura e meio de jogo, se tornam rainhas em potencial, tentando alcançar o outro lado do tabuleiro, sonhando com mudanças súbitas de status, evolução. Por que não? Peões se tornam fulcros, desequilibrando a gangorra de poderes anterior. O meio de jogo é, com certeza, mais simples do que o final.
atacantes e defensores ocupando funções limitadas, truncadas pela disputa pelo centro, que ocupa linhas e bloqueia diagonais. Quando as peças vão rareando, aí é mais complexo. Funções acumulam. Mas é no fim de jogo, com poucas peças, que os movimentos podem se tornar mais previsíveis para mentes bem treinadas. Peças trancadas em sequências longas de movimentos e contramovimentos. Tem um nome em alemão para o momento. Zugzwang. Uma jogada forçada. Você deve fazer um movimento. Algum. Obrigatoriamente. Mas todas as posições disponíveis enfraquecem sua soberania. Um fim de jogo específico. Um belo problema. Uma ideia complexa. Até encurralar o rei aos limites do tabuleiro. Mas nem todos os jogos terminam em xeque-mate. Esse é o objetivo mais desejável. Mas às vezes, o melhor possível é o empate. Às vezes, o melhor é simplesmente evitar a derrota. Tem poder e pontos nessa opção. Um tipo curioso de empate é o afogamento. É pior do que Zugzwang. É quando não existe nenhum movimento legal. Sequer a chance de desviar algum cheque. Porque o reino está sob ataque. Mas também não tem para onde ir. É curioso deixar de ganhar ser tão vantajoso quanto deixar de perder. Xeque-mate. Primeiro, vamos falar de etimologia, uma área de grande interesse aqui nesse podcast. A história das palavras, do sentido, dos relacionamentos casuais dele. A etimologia do nome da jogada que encerra a partida de xadrez. O checkmate, quando o rei está sob ataque e não tem movimentos legais para se proteger. Isto é, o rei não consegue fugir, ou tampouco contra-atacar. É vítima de um ataque fulminante. O jogo de xadrez, além de ser sobre dominar territórios, é também, e para alguns
é principalmente um jogo de captura do rei, independente de territórios. Se o rei está sob ataque direto, inescapável, então o jogo está ganho. Independente de territórios conquistados ou perdidos. Mas, mesmo com todas as peças em suas casas iniciais, o jogo é sempre por direções e táticas diferentes a respeito de atacar o rei, atacar bispos e cavalos, infantarias e peões. É atacar o rei, como os absolutistas. Tudo no território é uma extensão do rei. O rei é representado em todas as peças. O checkmate é o final triunfal, explícito na ausência de movimentos legais possíveis. O leque de probabilidades se fechando. Começaram usando a palavra chá para indicar uma linha de ataque direta ao rei, ao chá. Quando o ataque é criado ou descoberto, por gentileza e praticidade, se anuncia chá. Dando a volta no mar Mediterrâneo, a palavra mudou de forma. Virou cheque, hack, cheques, check. Anunciar o cheque é como chamar a atenção do rei, expor sua posição vulnerável a ataques, expor falhas na defesa, expor posições insustentáveis. Alguns séculos de uso e a palavra virou um atalho para a carta de cobrança. Cheque. Aportador. Uma promessa. Capablanca. Aquele grande mestre. Era especialista em fim de jogo. Essa categoria tão interessante, na qual especialistas não concordam plenamente. Alguns acham que começa quando ambos os jogadores perdem as rainhas. Outros julgam que o final se inicia quando as janelas de cheque abrem. Outros ainda são da opinião que o fim de jogo acontece quando ambos os jogadores possuem apenas 1/3 do valor inicial em peças. Apesar do nome, o fim de jogo nem sempre é jogado. Muitos jogos acabam
sem chegar nessa fase. No final, existem estratégias para encerrar a partida no meio de jogo, para chegar no endgame. No livro de Tevis, O Gambito da Rainha, o personagem principal evita o fim de jogo. Começava os jogos com o objetivo de ganhar cedo. Não apenas ganhar, mas evitar o fim de jogo, como estratégia em campeonatos. O rei sendo mais fácil de encurralar, com peças aliadas em abundância para ocupar casas próximas. E mais importante, impedir fugas. Num campo lotado com torres e peões, a melhor posição para o rei é recolhido atrás da fortaleza do seu exército. Mas no final, as necessidades são outras. O rei deve avançar sobre o centro do tabuleiro, obedecendo ao imperativo de fugir de beiradas, sempre. E os peões, que eram mera infantaria na abertura e meio de jogo, se tornam rainhas em potencial, tentando alcançar o outro lado do tabuleiro, sonhando com mudanças súbitas de status. Revolução, por que não? Peões se tornam fulcros, desequilibrando a gangorra de poderes anterior. O meio de jogo é com certeza mais simples do que o final. Atacantes e defensores ocupando funções limitadas, truncadas pela disputa pelo centro, que ocupa linhas, que bloqueia diagonais. Quando as peças vão rareando, aí é mais complexo. Funções acumulam, mas é no fim de jogo, com poucas peças, que os movimentos podem se tornar mais previsíveis para mentes bem treinadas. Peças trancadas em sequências longas de movimentos e contra-movimentos. Tem um nome em alemão para o momento: Zugzwang. Uma jogada forçada. Você deve fazer um movimento, algum, obrigatoriamente. Mas todas as posições disponíveis enfraquecem sua soberania. Um fim de jogo específico,
um belo problema, uma ideia complexa, até encurralar o rei aos limites do tabuleiro. Mas nem todos os jogos terminam em xeque-mate. Esse é o objetivo mais desejável. Mas às vezes, o melhor possível é o empate. Às vezes, o melhor é simplesmente evitar a derrota. Tem poder e pontos nessa opção. Um tipo curioso de empate é o afogamento. É pior do que zugzwang. É quando não existe nenhum movimento legal. Você quer a chance de desviar algum cheque, porque o rei não está sob ataque, mas também não tem para onde ir. Curioso deixar de ganhar, ser tão vantajoso quanto deixar de perder. Durma bem.